Ela coloca uma saia que é toda feita de lantejoula, que no sol ela brilha e ela reflete no chão, a criança, na verdade, ela tá muito mais interessada no movimento do tecido, no reflexo do brilho, né, na situação da exploração de tudo isso, do que pensando no que é de menino, do que é de menina, se eu vou ser menina, se eu vou ser menino. Ela era pequena, a gente foi numa festa e ela queria a fantasia do Batman vestir. Tinha um armário, ela adorava a fantasia de Batman, ela vinha pra escola de capa do Batman e com uma espada, ela brincava, né? E eu sempre deixei, né? Nunca falei pra ela, não, isso é coisa de menino, isso é capa de Batman, inclusive comprei e tal. E aí nessa festa era um buffet, a moça que tava lá no armário de fantasias deve ter sido orientada a oferecer as fantasias. E ela pedia do Batman e a moça não queria dar, né? Ela falou, não, mas eu tenho de princesa, eu tenho de borboleta. E ela queria do Batman. Aí ela foi lá, uma carinha perto de mim. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu quero a fantasia do Batman. E ela não quer me dar. Aí eu tive que ir lá e falar pra moça, então, ela pede pra ela fantasia, e ela pediu do Batman, a moça de novo, mas eu tenho a da princesa. Eu falei, não, mas ela quer o do Batman. Então, como isso é forte também em outros lugares, né, provavelmente ela fez na maior das boas intenções, né, mas ela foi orientada pra isso, mas como às vezes a gente não pensa no que na ação, né? Ela queria do Batman, qual o problema? Só porque ela era menina, né? E aí ela vestiu e foi brincar toda feliz e saltitante. Mas para ver como as coisas caminham em todos os lugares, tá? É aquilo que eu falei, eles querem experimentar brincadeiras de infância. Não é porque ela vai vestir a fantasia do Batman que ela vai, né, fazer uma outra opção mais pra frente. Não, ela quer brincar de Batman, porque é uma brincadeira, ela quer experimentar, né? Gênero é uma construção social, uma construção cultural. Eu penso que nós mulheres não somos discriminadas porque nascemos mulheres, nós somos discriminadas porque houve uma construção de gênero que subalterniza as mulheres. E penso que exercer livremente a identidade de gênero significa não se sofrer em função do gênero que você carrega. Nós temos, portanto, o gênero diferenciado do próprio sexo. Gênero? Eu vejo que é uma discussão que tenta tirar proveito político, acaba dividindo homens e mulheres. A ideologia de gênero, ela se apresenta da seguinte maneira: o seu filho, ele vai para a escola, a criança vai para a escola, e ela ali não vai ser ensinada nem a ser homem nem a ser mulher, né? Ela vai crescer tendo uma educação sem tocar nesses assuntos, e quando ela tiver uma maturidade suficiente, na adolescência ou pré-adolescência, ela vai decidir qual opção sexual ela vai querer, se ela vai querer ser homo, hétero, bissexual e etc. Não concordo com esse fato, rejeito. E a gente trabalha muito pensando como essas, a gente chama de marcadores sociais da diferença, porque gênero, embora pareça decorrer da biologia, o nosso argumento é que gênero é uma construção social, né? Então a gente pensa gênero muito a partir daí, né? É uma forma de classificação social que tem a ver com como as sociedades elaboram o que é considerado masculino ou feminino em cada sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz... O gênero tem a ver com a forma de classificação social, masculino e feminino. Então você pode ter uma mulher que é masculina, nasceu, né, com gênero, com sexo, desculpe, feminino, mas que tem um comportamento mais masculino, por exemplo, né? Ou uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas que tem um comportamento feminino. Ou às vezes nasceu do sexo feminino e tem um comportamento feminino, etc. Né? É coerente. Pessoas jovens, né, que ainda não atingiram a idade a maioridade, digamos assim, o tema é tratado de uma maneira, a partir desse momento em que o cidadão, o homem ou a mulher, se torna um adulto formalmente diante da lei, o tema é tratado de outra maneira, com mais liberdade pela sociedade, de um modo geral, e também pelas instituições.
E nós estamos no meio desse processo, eu diria assim, no meio do caminho e diante de dilemas importantes que se relacionam com os direitos individuais, e eu sou francamente a favor de total direito e liberdade das pessoas se colocarem em relação a gênero e da maneira como elas querem se identificar, a identidade que queiram assumir. Eu nasci adulto, que já causa alguns impactos, imagina uma criança, não é? O desenvolvimento natural dela, até uma determinada idade, eu acho que fica prejudicado. Porque você está querendo incutir, é diferente. Uma coisa natural leva a uma determinada direção. Quando você quer obrigar, você quer incutir, a palavra certa é essa, abrir o cérebro do cidadão e querer impor, aí é diferente. Agora, uma discussão natural, entendeu? Uma conversa, numa sala de aula, numa escola, num seminário, com naturalidade. Mas quando você, vou usar uma expressão que existia, talvez você não tenha pego em função da idade, nós temos no mundo um período que se falava em xiita, né? Radicais. Aí eu acho que aí às vezes até leva a uma situação contrária. Se a gente coloca uma ideologia, a gente também coloca parâmetros, né? E determinar parâmetros também é algo que, se a gente está conversando sobre liberdade de gênero, que a gente tem a possibilidade de escolher aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, o que a gente quer ser, como a gente quer se vestir, como a gente quer agir, se a gente determinar parâmetros, a gente está caminhando num retrocesso. Um retrocesso contra a liberdade, contra a possibilidade de escolha. Então, fazer isso também não é o caminho certo, mas é dar a possibilidade de discussão. Se a gente vai contra e fala assim, ó, a gente vai determinar que é assim na escola. Não, a gente não pode, a gente tem que dar abertura para a discussão, dar abertura para a possibilidade de crescer dentro dessa temática. Entendeu? Se a gente falar que vai caminhar assim, não, isso é um retrocesso. A gente não pode caminhar assim. A gente tem que sempre dar abertura para a discussão. Sou homossexual, assumido, fui criado por pais heterossexuais, nasci de pais heterossexuais, fui criado na mesma família com os meus irmãos e eu sou homossexual. E eles não. Então não é a orientação sexual dos pais, tampouco a orientação sexual do professor, tampouco a orientação sexual do colega ao lado que vai modificar a minha orientação sexual. Então querer negar que a escola reconheça a diversidade de gênero, identidade de gênero e orientação sexual é um ato, mais que um ato de egoísmo, de desapreço, né? É um gesto antidemocrático. A gente não pode, então, permitir que isso aconteça. Nós estamos tendo vários problemas desse tipo apesar de derrubado no plano nacional, no plano municipal, e se Deus quiser, na Base Nacional Comum Curricular, retirada ali a ideologia de gênero, alguns professores continuam ensinando e falando isso para os seus filhos. Infelizmente, a gente vai ter que tomar uma medida drástica. A gente está lutando aqui pelo projeto de escola sem partido, e no que depender de mim, a gente vai criminalizar esses professores que utilizam da sua autoridade, da sua posição superior às crianças para doutriná-las. Aqui não tem nenhum palhaço, não. Se a gente trabalha aqui e legisla, é para o pessoal cumprir. E quem não cumprir, merece a punição, sim. Então, se Deus quiser, a gente vai passar essa criminalização. Eu não sei quais penas seriam, mas de alguma forma a gente tem que parar com isso. Não sei, uma multa para a escola, alguma suspensão para o professor, em caso de reincidência, alguma coisa extrema, até a sua prisão, se for o caso, não sei. Porque essas pessoas são malucas. Eu vi professor falando, mas o Congresso não me representa. Calma lá, o Congresso não me representa também. E se eu quiser ser a favor da pena de morte, vou sair matando por aí também? Então a gente tem que ter um mínimo de consciência para conseguir levar uma vida em sociedade. Eu não concordo com várias coisas da Constituição. Eu sou a favor que o preso trabalhe, eu sou a favor de uma prisão perpétua. Sou voto vencido, a Constituição é cláusula pétrea, não posso mudar isso. Eu tenho que me recolher e aceitar isso para conseguir conviver em sociedade. Nem sempre a gente vai conseguir passar a nossa vontade para ser aceita pela maioria. Isso é democracia, isso é viver em sociedade. Eu tenho consciência disso. Será que esses professores que ensinam ideologia de gênero têm? Acredito que não. Eu nunca tive uma aula de combate ao preconceito, combate à homofobia na sala de aula.
E nem por isso, hoje em dia, eu dou pancada em homossexual quando eu vejo na rua. Pelo contrário, respeito, por mim sem problema nenhum. Isso daí é muito mais uma questão de valores, muito mais uma questão até de família do que ensinar na escola. A escola tem que saber o papel dela. E discutir sexualidade, querer fazer essa orientação, com certeza eu acredito que não é um dos papéis da escola. A questão de discutir gênero na escola vai causar um impacto positivo, negativo? Eu acho que é bem positivo, porque eu acho que se a gente se acomoda, como eu falei, né? Se por exemplo, lá nos pequenininhos, a gente só montasse um jogo que só as meninas brincassem, é outra formação, né? Então, eu acho que desde pequeno vai causando esse impacto positivo, ele vai construindo isso para a vida, né? E eu acho que assim, que escola e família caminham juntos. Então, se a gente, por exemplo, tem uma criança que o pai fala, não, ele não pode, só pode jogar futebol, não quero que brinque disso, a escola vai acolher essa família e vai procurar explicar isso para eles. Por que a gente acredita que é importante desenvolver tal e tal coisa? Então, eu não acho que é só um problema da família, eu acho que o tempo que as crianças passam na escola é significativo. É aqui que eles encontram uma diversidade também, que eles vão brincar às vezes com mais meninos do que na família, que só tem menino ou só tem menina. Então, aqui na escola, eles encontram essa diversidade e eu acho que tem que caminhar junto. É da faixa etária, o que o governo quer para criancinha a partir de 6 anos de idade. Ele nem sabe para que servem os seus órgãos, né? Fazer necessidade fisiológica, fazer pipi, por exemplo. E o governo botar a partir de 6 anos de idade, no meu entender, não é justo e nenhum pai quer isso para o seu filho. Quem dá educação sexual é o pai em casa, a mãe. Tá bom. Ok? Esse ideologia de gênero que eles querem ressuscitar aqui agora, que nós negamos em 2014 no Plano Nacional de Educação, o pessoal do PT, os partidos de sempre querem ressuscitar o projeto aqui. Pergunte qualquer pai fora, quer que o filho aprenda sexo na escola, quer assistir filmes homoafetivos na sala de aula, com 6 anos de idade. Se os pais concordarem, eu mudo de ideia. Então, na verdade, aos 4 anos, as crianças começam a se dar conta das diferenças. Antes disso, eles estão olhando muito para eles mesmos, né? Então, eles estão muito ligados aos seus desejos, às suas vontades, e eles não percebem o outro, né? Aos 4 anos, eles começam a perceber os outros e a perceber que eu gosto mais de azul, você gosta mais de rosa, e isso me incomoda, né? E eles também começam a perceber, então, que existem diferenças que são meninos e meninas, e diferenças que são tons de pele e cabelos e tipos físicos, né? Então, a diferença aparece de uma forma geral. Então, nessa idade, isso aparece com mais força. Na escola é urgentíssimo que a gente fale de gênero, inclusive para manter boas relações no ambiente escolar, não é? Nas famílias é mais difícil da gente dizer como fazer isso, né? Nas escolas a gente tem que pensar em políticas públicas, mas nas famílias também. Porque a palavra gênero, ela é genérica. Você vai abrir oportunidade para os professores da escola, para que a Secretaria Municipal de Educação, para que a Secretaria Nacional de Educação, para que o Ministério da Educação encontre uma forma de ensinar para os seus filhos sobre sexualidade. Lembra da cartilha gay que nós arrancamos em 2011 no Congresso Nacional? Pois bem, eles querem transformar em lei para que, uma vez sendo lei, eles possam criar o que eles quiserem criar para doutrinar os seus filhos na escola, para estimular os seus filhos na escola, para despertar a curiosidade deles na escola. Porque se isso virar lei, o pai e a mãe não vai poder fazer nada com o professor, nem chamar a atenção dele, quando seus filhos chegarem na escola questionando, dizendo assim, papai e mamãe, o professor disse que eu posso ser o que eu quiser, homem e mulher ao mesmo tempo. O Estado não pode se intrometer na minha vida familiar. O Estado não pode querer doutrinar os meus filhos a contragosto da minha pessoa que sou o pai desta criança. Você está entendendo? Então, por favor, vereador, dê um jeito de banir essa expressão ideologia de gênero de todas as leis que forem apresentadas dentro do Plano Municipal de Educação. Não permita que isso passe. Eu vou falar sobre coisas que são de meninas e de meninos. Que muitas pessoas acham que brinquedos de menino e brinquedos de menino, mas tudo é de menina e de menino. Elas falariam que eu sou menina. Por quê? Porque eu tô usando uma cor que normalmente as pessoas falam que é de menina.
Eu diria que você pode usar se você quiser. Aí se as pessoas te falarem que você é menininha, deixa pra lá, elas continuam usando. Faz o que você quer. É que um dia eu e minha mãe tava arrumando meu carrinho de rolemã pra eu ir brincar. Aí veio o pai de uma amiga minha, que mora lá na minha rua, veio com um caixa de mercado de brinquedo rosa e veio falar: "Ô Mateus, ó, tô pra você." Aí eu falei: "Tá." Aí ele falou: "Tô pra você." Aí eu queria fazer uma piada, achando que eu ia falar: "Não, esse negócio é rosa, não quero." Não, eu fiquei falando: "Tá." E ele ficou tentando fazer a piada. Que eu gosto do estilo, às vezes, dos negócios de menina. Aí eu pensei que podia ter, tipo, a casa inteira do Batman, porque normalmente eles só fazem esse tipo de brinquedo que você vai com o bonequinho, faz ele dormir, vai andando, vai pra piscina, faz isso só de brinquedo de menina. Tipo o brinquedo da Barbie, da Polly. A menina pode fazer comidinha. Eu fiz uma massinha lá na minha casa, aí eu brinquei de comida com ela. E você brincou que você cozinhou o quê? Churrasco. A minha prima, ela chama Rafaela. Aí ela tem 3 anos. Só porque a Rafaela faz mais coisa, ela fica de ponta cabeça, faz esses negócios. A mãe dela fala: "Isso não é coisa de princesa." Mas ela pode ser uma princesa, ela pode ser maluqueira, pode ser do jeito que ela quiser. Tem gente que fala que beijar homem é gay. E falam que isso é ruim, mas não é ruim. Por que não é ruim? Porque cada pessoa tem um jeito. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade.